E aí a primeira pergunta, doutor, é o que significa, na sua opinião, como nutrólogo, em termos sociais, econômicos, fisiológicos e psicológicos, esses índices de desenvolvimento populacional e de mudança, né, de status? Bem, realmente a população encontra-se envelhecendo, o que não quer dizer que ela precise estar adoecendo, né? Esse aumento na expectativa de vida, ele traz repercussões econômicas, financeiras e sociais importantes, né? Porque, quer queira, quer não, o grau de investimento que se faz na saúde de um idoso é diferente do investimento que se faz na saúde de um jovem. E eu me refiro literalmente a investimento, porque os processos de construção de saúde, eles são complexos, são longos e são duradouros e precisam ser iniciados precocemente. Para que a gente tenha um envelhecer saudável, para que a gente tenha longevidade saudável, é importante que nós sejamos capazes de começar a semear essa longevidade desde cedo. Infelizmente, na sociedade atual, há um desleixo com relação a esse grau de investimento. E o que muitas vezes nós vemos é que existe um desinvestimento. E os jovens, ao invés de investir no que constrói, gastam no que destrói. Para que a gente seja capaz de envelhecer de forma saudável, o processo de construção inicia-se na juventude. Então, quem não tem uma prática de atividades físicas adequada, quem não dorme adequadamente, quem se estressa demais, quem se alimenta de forma indevida, termina tornando-se no futuro um idoso problemático e muitas vezes repleto de doenças. Essa guinada para que a gente seja capaz de construir saúde, ela não precisa ser tardia, entretanto, ela pode ser feita a qualquer momento. Nós temos pessoas que buscam correr atrás do prejuízo já depois de uma Então, certa deixa eu idade. entender. Ou seja, um jovem com 25 anos, ele já precisa se preocupar com isso, Eu, na aco- sua opinião. eu acompanho pacientes desde o pré-natal. Que Tem, interessante. Fala paci- um pouco sobre Tem isso. pacientes meus que são acompanhados desde o pré-natal. Tem pacientes que a gente começou a acompanhar os pais quando não conseguiam engravidar, porque é outro problema Os tentantes. que está crescente na sociedade moderna. A gente tem crianças que foram atendidas desde que os pais tentavam engravidar, foram acompanhadas durante o pré-natal e continuam sendo acompanhadas até hoje. E o que é que a gente tenta fazer para conduzir essas pessoas ao sucesso na construção da própria saúde? A gente analisa as deficiências a que elas estão expostas. Normalmente, a nossa metodologia de trabalho causa estranheza e algumas vezes Sim. as pessoas até dizem isso não serve de nada, né? Alguns pacientes às vezes saem lá do consultório e dizem: "Ah, mas minha mãe dizia isso quando eu era menino". Só que ele não escutou. Nem fazia. Só que ele não escutou nem fez e terminou tendo que pagar para ouvir, né? E às vezes é melhor você pagar para ouvir do que você pagar para ver, né? Porque muitas vezes a doença ela vem dos pequenos defeitos que são feitos no dia a dia. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma tentante e trabalha o corpo dela, a gente vai trabalhar com variações, com desequilíbrios interiores que ela tenha, fazendo reposições para que aqueles desequilíbrios deixem de acontecer. Quando a criança nasce, muitas vezes ela já foi gerada em um corpo repleto de desequilíbrios. Por exemplo, uma criança que foi gerada em uma mãe que tem hipotireoidismo descompensado, ela é uma criança que será diferente das crianças de mães saudáveis. Uma criança que nasceu de parto normal, ela será diferente da criança que nasceu de parto cesariana. Uma criança que não amamentou será diferente de uma criança que amamentou. E por que essas crianças não recebem tratamentos diferentes? Tudo, né? São todos tratados igualmente. Porque a gente não pode tratar os desiguais como desiguais para que eles se tornem iguais, né? Então, assim, todo o processo de avaliação de um paciente ele é complexo, longo e cheio de detalhes, porque ele leva em conta o indivíduo para que o tratamento seja individualizado. Mas me desculpa, eu me perdi na pergunta. Eu falei na parte É, social e esqueci do é resto, não porque foi? a pergunta foi o seguinte: do ponto de vista dessa estatística de que o Brasil está envelhecendo, né, o que isso vai refletir, né, nas questões ligadas à questão fisiológica, psicológica, né, social, econômica, no que isso influencia? O Brasil ser um país que está envelhecendo
vai mudar a nossa população em que aspectos? Assim, principais Né? aspectos. Então, assim, economicamente faz-se necessário que exista um grau de investimento maior em saúde, em exames, na medicina diagnóstica e na medicina preventiva, bem como na curativa, porque com o passar dos anos, a tendência é que as doenças surjam com maior facilidade, né? Do ponto de vista fisiológico, o corpo ele envelhece. Do ponto de vista fisiológico, isso é uma realidade e que ela pode ser trabalhada para que o envelhecimento seja saudável ou para que ele seja lentificado ou para que as doenças tentem ser evitadas e prevenidas. Entretanto, o corpo ele envelhece, isso é um fato. Né? A multiplicação celular, a forma como os nutrientes são absorvidos, a forma como o nosso corpo trabalha, a forma como os nossos órgãos se desgastam, eles terminam contribuindo para que venha o envelhecimento e fisiologicamente isso traz um peso. E esse peso será tanto mais pesado quanto maior for o grau de desinvestimento que nós façamos em nossa saúde no Sem decorrer sombra de de nossa vida. dúvidas. Né? Do ponto de vista psicológico, eu acho que o paciente ele é o maior inimigo, muitas vezes, do próprio paciente. Né? Porque, assim, eu acho interessante como é a mente do ser humano. Às vezes a gente atende a pessoas que estão perfeitas, mas que insistem teimosamente em procurar uma doença que muitas vezes não existe. Quando a gente pega pessoas que estão muitas vezes doentes, elas fogem da consulta. Vão ao consultório porque o marido levou, vão ao consultório porque a esposa levou, e muitas vezes chegam lá, sentem e dizem, eu não estou sentindo nada, eu vim porque ele me mandou ouvir. Então, existe uma necessidade de aceitação de quem somos para que nós possamos nos tratar devidamente. A partir do momento que o paciente ele não aceita que ele está envelhecendo, ele não aceita que sexualmente ele não é quem era, ele não aceita que numa partida de futebol, numa pelada, ele não é mais quem era, a partir do momento em que o paciente não aceita essas limitações, acaba que ele não se trata e, por conseguinte, a doença vence. Mas seria o etarismo uma das razões, porque nós somos um país também, eu não falo só o Brasil, né? Mas eu acho que globalmente as pessoas são preconceituosas. Então, como a expectativa de vida aumentou, hoje as pessoas vivem mais. Ou seja, as pessoas envelhecem naturalmente. Estou certa, doutor? Sim, sim. Então, com a velhice, né, com o envelhecimento, vem essas questões ligadas ao envelhecimento. A pele não é mais a mesma, a performance sexual não é mais a mesma. Enfim, mesmo que você seja um paciente, né, uma pessoa que tem equilíbrio, mas as coisas mudam, as fases mudam. Do mesmo jeito que uma criança vira um adolescente e você olha para o espelho muitas vezes e não se reconhece, puxa, ontem eu era pequenininha, hoje eu estou mudada, cresci, estiquei. Não é assim que o adolescente se vê? Sim, E sim. às vezes não se aceita. Né? A menina, quando começa a perceber, né, os seios, né, os pelos, a mudança do rosto, né, o esticão, o rapaz da mesma forma, enfim. A fase da infância para a adolescência, ela tem comprovadamente é impactante para o ser humano. E também é impactante, doutor, a fase do adulto, do adulto jovem para o adulto que está envelhecendo. Essa fase da maturidade. E aí vem esse conceito de etarismo. Né? As pessoas têm um certo preconceito. Eu estou dizendo um certo porque eu estou sendo bondosa, né? Mas, na verdade, existe esse preconceito, quando não declarado, é um preconceito velado. Né? Essa semana mesmo, nas mídias, um influencer digital chamando uma outra, uma personalidade, uma atriz, aquela velha louca. Né? Isso gerou um certo burburinho nas mídias. Né? A pessoa que foi, assim, agredida respondeu. O agressor pediu desculpas, que normalmente essa é a dinâmica das redes sociais, né? Você agride e depois, se você não pede desculpas, você é cancelado. Não vou citar o nome, mas todo mundo sabe quem foi. Então, chamar alguém de velha louca, já por si só, né, representa uma agressividade, porque é aquela pessoa que no passado era uma atriz, uma modelo, envelheceu. Então, será que esse preconceito compromete as pessoas irem em busca dos recursos bons
para um envelhecimento saudável? Muitas vezes não apenas compromete a busca dos bons recursos para o envelhecimento saudável, mas também fazem com que a busca seja pelos caminhos errados. Então, muitas vezes as pessoas têm travado, têm tentado travar o tempo de fora para dentro. Então, muitas vezes o paciente, ao invés de buscar investir no que seria a sua saúde futura, ele busca investir na estética. Então, o tratamento que um paciente normalmente gasta em uma clínica de cirurgia plástica para fazer um procedimento facial, para fazer um determinado procedimento, muitas vezes é considerado barato. E muitas vezes tomar um suplemento, tomar um medicamento que possa tratar de suas condições de saúde é considerado caro. As pessoas acham normal a gente gastar 20, 30 mil numa cirurgia plástica, mas a gente acha caro gastar o mesmo valor numa cirurgia ortopédica.